Olá, alunos do quinto ano C, aqui é o professor Levi e seguiremos com a nossa videoaula de hoje, lembrando que hoje é dia 5/8/2020. Antes de iniciarmos nossas aulas de hoje, gostaria de deixar alguns recados. O primeiro recado é que os alunos dos quintos anos irão buscar o seu material didático, que é muito importante. Lá terá um livro de escrever, alguns gibis e, o mais importante, as APs, tá? Para vocês terão que fazer as APs, tá? As atividades da AP, tá? Na semana que vem. Então vocês têm que buscar essa semana das 10 ao meio-dia, seguindo todas as normas e restrições de segurança do isolamento social, na Secretaria da Escola, dia 10, tá? Sexta-feira, das 10 da manhã ao meio-dia, e buscar o material de vocês lá. Segundo recado é que para vocês não esquecerem de fazer as atividades de educação física e de artes. E também não esqueçam de acessar o Centro de Mídia São Paulo das 15h30 às 17 horas por vários canais. Vocês podem aí acessar pelo aplicativo, pelo canal do YouTube Centro de Mídia São Paulo, lá do ícone quinto ano, ou pelo canal TV Univesp 2.2. Vamos lá, hoje será a aula de História. Então, na aula de História, eu vou fazer a leitura aqui do livro Interdisciplinar, página 187. Irei transportar as questões do livro, tá? E acrescentar algumas questões lá no Google Forms. Após assistir a videoaula, eu vou fazer a leitura, vocês irão responder o Google Forms, tá? Com as perguntas que vou retirar do livro referente à matéria de História. E depois vocês irão fazer a leitura do dia, que é o livro aqui chamado Eu Sou Mais Forte, de Mário Ramos. Não esqueçam de fazer a leitura do dia. Para os alunos de plano pedagógico individual, vocês irão fazer no caderno, irão escrever 5 palavras com C cedilha, tá? Irão escrever 3 frases com as palavras braço, cristal e proibido. O título do texto que será lido é O Registro das Atividades Humanas. Ao possibilitar o registro e a transmissão de informações, o uso da escrita provocou grandes transformações e desenvolvimentos nas sociedades humanas. Então, a partir do momento que surgiu a escrita dentro da humanidade, nas sociedades humanas, houve a possibilidade de ter aí um grande avanço e grandes transformações no desenvolvimento da sociedade. Na Mesopotâmia, a escrita era utilizada para controlar atividades comerciais e registrar grandes acontecimentos, rituais religiosos, leis e canções. Então vejamos que já na Mesopotâmia, né, a escrita ela já era utilizada aí para mover os acontecimentos da sociedade naquela época. Então já era escrito para a escrita já era utilizada para registrar, né, os valores comerciais, né, as transações comerciais, já era utilizado para registrar as leis, para registrar as canções, para registrar também aí os rituais religiosos. O primeiro conjunto de leis escritas do que se tem registro é o Código de Hammurabi. Então, o primeiro registro que se tem de escrita das leis, né, é o Código de Hammurabi. Então, a primeira vez que escreveram as leis em algum lugar, tá, foi lá no Código de Hammurabi, produzido pelos babilônios, um povo da Mesopotâmia, por volta de 1750 a.C. Ele foi esculpido em um monumento de pedra chamado Estela, durante o governo de Hammurabi, para que todos conhecessem os castigos e as punições para cada tipo de crime ou delito. Então, o Código de Hammurabi foi escrito aí na Estela, tá? Foi talhado na Estela, que era um monumento de pedra enorme, tá? Muito grande. Então, foi talhado lá as leis. Naquela época, as pessoas, ao observarem o monumento, elas sabiam aí qual que eram os seus direitos e deveres. Se quebrassem as regras, né, qual que seriam as penas ali e as leis, tá?
Se um homem cegou o olho de um homem livre, o seu próprio olho será cego. Então, o código de Hammurabi, traz aquele ditado, olho por olho e dente por dente. Isso aqui é um dos seus códigos, tá? Então está aqui no código. Se um homem cegou o olho de um homem livre, o seu próprio olho será cego. Então, naquela época, se você ferisse um olho de um homem livre, o seu olho, a punição seria que seu olho também fosse cego, tá? E por que fala em homem livre? Porque naquela época da Mesopotâmia, né, era comum eles conquistarem essas outras terras, né, e escravizarem as populações dessas terras. E lembrando que a escravidão, né, é algo extremamente desumano, nunca deveria ter acontecido com nenhum povo, nem em nenhum local do mundo. E infelizmente ainda existem relatos, né, de trabalho escravo, e isso é algo abominável, né? Nós temos que combater isso com todas as nossas forças. O segundo código está escrito: se cegou o olho de um escravo ou quebrou-lhe um osso, pagará metade do seu valor. Então, para você ver aqui que há uma diferença, né? Se você, naquela época, agredisse um homem livre, por exemplo, você também seria agredido. Mas um escravo não tem tanto, naquela época não tinha tanto valor aí quanto um homem livre. Então, ele pagaria metade do seu delito. Então, se ele talvez agredisse, né, com 2 socos um escravo, ele tomaria apenas um soco, né, com o pagamento, que é metade do valor aí, é o delito dele, tá? Então, lembrando que naquela época a lei não era igual para os homens livres e não era igual para os escravos, tá? A lei era diferenciada. Para os homens livres era valia de uma forma e para os escravos valia de outra forma, tá? Estela de Hammurabi, monumento no qual foi esculpido o primeiro conjunto de leis do qual se tem registro. Então, eu vou deixar aí na tela, tá, a imagem da estela, tá bom? De Hammurabi, para vocês verificarem aí e terem uma noção de como que funcionava. Então, irei deixar as questões no Google Forms. Vocês irão entrar no Google Forms e irão responder as questões após assistirem a videoaula. Ok, galera? Então essa foi a aula de hoje aí de história referente ao registro das atividades humanas. Aqui é algo bem resumido para vocês. Tchau, tchau, galera!